Um prazer recebê-los aqui no Eco Social. Essa, para quem está vendo a primeira vez, é uma organização que se dedica a trabalhar com desenvolvimento humano e organizacional com base na antroposofia. Então, nosso 26º diálogo, então sejam todos bem-vindos. Bem-vindo, Alexandre, bem-vinda, Fernanda. Prazer imenso estar com vocês aqui nessa conversa. Aqui a gente tem, né, um pessoal curioso, querendo saber se esse negócio é de verdade mesmo. E vamos conversar então. O nosso tem um público aqui e essa câmera aqui é a câmera que de vez em quando a gente precisa olhar para eles, senão eles ficam chateados que a gente não conversou com eles. Então, legal. Vamos nos dividir aqui entre aqui a sala presencial e essa câmera. Muito bem. Alexandre e Fernanda, eu queria que vocês, para a gente começar a falar assim, quem sou eu, assim? Essa pergunta, para assim já começar, quem sou eu? Fala um pouco de você, depois Fernanda fala um pouco de você também aqui. Depois nós vamos entrar no negócio, que eu acho que o negócio de vocês não é óbvio para muitas pessoas. Então, depois nós vamos falar do negócio, de como é que vocês estão dando impacto. Mas, Alexandre, quem que é você? Essa é uma bomba. Peraí, uma coisa importante. Vocês precisam usar microfone. Tá bom. Não tá funcionando isso aqui? Não, é que tem dois microfones. Um é para gravação e o outro é um monte de equipamento, é um monte de coisa. Um é para gravação e o outro é para transmissão. Tá bom. Tá? Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Bom dia quem está nos assistindo remotamente. E obrigado por terem vindo essa hora, né? Compartilhar um pouquinho da nossa história e também ouvir um pouco de vocês. Meu filho, eu tenho 4 meninos, né? Um com a Fê, o Benjamin, e mais 3 mais velhos. E o meu do meio, número 2, uma vez me perguntou: pai, o que você é mesmo, né? Eu falei: eu sou surfista. Aí ele falou: mas você não é advogado? Eu falei: não, isso também, né? Então, essa pergunta, assim, de fato, a gente às vezes, eu sou pai de tal, casado com tal, faço tal, né? Mas quem a gente é, né? Acho que essa é a pergunta que a gente, não sei em que momento vai ter uma resposta, mas eu diria que eu sou um batalhador, né? Que está tentando encontrar o caminho, no caminho do amor, do coração, né? E fazendo o nosso trabalho com muita humildade, respeito, empatia e de alguma forma tentando encontrar o nosso caminho e seguir a nossa missão do ponto em que a gente se encontra, né? Porque também tem uma história de a gente querer, vou para o terceiro setor, eu vou fazer só aquilo, né, nos extremos. E a gente deixa o meio campo, às vezes, meio livre, né, para o outro time passar. Eu acho que nós somos guerreiros, né? Estamos aqui para lutar, para fazer a nossa parte. E aí a gente vai contar um pouquinho para vocês como a gente encontrou, né, esse nosso lugar nessa batalha. Eu sou marido da Fê, né? Ela é o amor da minha vida e a gente está fazendo esse trabalho junto, né? Acho que é isso que nos dá tanta alegria, né, nesse caminhar. Então é isso. E você, Fê? Conta pra gente, quem é você? Bom, eu sou Fernanda, mulher do Alexandre. Só para comentar uma coisa, né? Acho que teve um flavor aqui hoje de um monte de coisa, né? Acho que o que vocês estão fazendo aqui é lindo, né? De cada um encontrar o caminho do coração, que é o que a gente sempre fala, que a gente está no caminho do coração. E contei com a Eliane, que veio de Campinas hoje, eu estava contando para ela que já me trouxe minha infância. Minha família é de lá, então assim, já me deu boas lembranças. E o acordeon, eu passei minha vida com a minha avó, tocando esse acordeon, então minha vida foi música. Eu tive uma avó que era totalmente fora da caixinha e eu acho que isso tem muito a ver com quem eu sou hoje. Então, o fato de todo dia ter música, e se a gente chegasse num restaurante, ela tirava o pianista do restaurante e ela tocava tal. E isso mudou muito, né? E dessa ousadia. Então, isso que você falou, a música tá na vida, eu acho que tem que estar, é super importante. Então hoje, assim, já chegando aqui, eu acho que já teve um sabor de infância, né?
Bom, eu trabalho no mercado financeiro desde os 16 anos, então eu falo isso porque isso tem um pouco a ver com quem eu sou, né? Eu fui atleta, fui nadadora e tal, mas fui trabalhar muito cedo. E aí eu falo que quem trabalha no mercado sabe que é um lugar muito duro, mas ao mesmo tempo eu nunca consegui sair disso, né? Então hoje eu falo que a gente está tentando mudar o mercado, que é um pouco do que a gente vai contar, né? E, bom, sou mãe do Benjamin, né? E eu acho que isso tem muito a ver também com esse olhar que a gente tem, né? O que vai ser do mundo para essa turminha que está vendo aí. Então, o trabalho que a gente faz também tem essa questão, né? Que a gente mexe com dinheiro e a gente fala assim, bom, o dinheiro, você vai investir naquilo, no futuro que você quer. Né? E o mercado financeiro, ele meio que dissocia disso. Depois ele fala, vamos fazer o dinheiro, depois a gente pensa o que vai ser, né? A gente, ao contrário, a gente pensa o tempo todo, né? O primeiro, o que vai ser, né? E se dá para ganhar dinheiro com um mundo melhor também. Então, eu acho que isso tem muito a ver com o nosso caminho. Legal. Muito bom. E para a gente colocar todo mundo na mesma página, talvez pudesse falar um pouco, que negócio é esse Aright? Que empresa que é, o que faz? Fala um pouco do negócio em si. Para a gente poder contar como a gente chegou, né? Tá, então eu sei que você pediu para eu contar o que é a Aright, mas a minha patroa está pedindo para eu contar como a gente chegou, então é melhor você atender, tudo bem, a gente já sabe. É por isso que a gente está fazendo as cotas de homem aqui no parque, porque as mulheres, elas vendem tudo que tem que fazer. Eu sou o CEO, ela é a chairman controladora, né, então... Vai lá, não tem problema, seguimos por aí. Mas, não, acho que um pouquinho da nossa história, eu comecei minha carreira como advogado, né? Mas antes de fazer direito eu fiz um ano de psicologia, né? Sempre gostei de pessoas, de relações. E aí passaram-se os anos, eu acabei me tornando sócio de um escritório, né? Que fui desenvolver todas as áreas da consultoria e por lá fiquei por cerca de 13 anos, né? E tinha nome na placa, enfim, a gente cresceu de 10 pessoas para 250, foi uma história bacana. Mas num dado momento eu não estava assim de cabeça feita, né? Acho que eu sempre entendi que a gente tinha que ter meritocracia como um componente importante, né? De uma nação justa, né? De um coletivo que fizesse sentido. E os meus sócios na época entendiam que a gente tinha que preservar as participações, enfim, bastante concentradas, e aquilo me incomodava, né? Aí num jantar de 70 anos dos pais da Larissa, minha ex-esposa, conversando com uma médica geriatra, né, filha dos melhores amigos deles, eu falei, Nairinha, o que você tira, né, de mais importante dessas relações, né, de pessoas que estão indo para o lado de lá ou que estejam olhando a vida de trás para frente, né? E ela falou, bom, todo mundo me conhece como Chan, né? Então ela falou, Chan, boa pergunta, mas eu acho que, assim, o que eu percebo que é uma constante dessas pessoas é que as pessoas que tiveram a coragem de fazer mudanças, quando as oportunidades se apresentaram, quando a vida de alguma forma assim indicou, chegam bem, né? E quem não teve essa coragem chega lá pensando, puxa, como teria sido, né? E eu não estava bem cabeça feita e tal. Pra falar a verdade, assim, eu estava surfando como poucas vezes surfei na vida. Toda vez que entrava uma ondulação grande, eu desmarcava as reuniões e ia surfar. Usava 30% da minha capacidade intelectual, porque assim, meu desafio estava mais ou menos consolidado, tinha criado todas as áreas e não estava com a cabeça feita, né? E aí na segunda-feira cheguei no escritório e comecei a negociação que demorou 8 meses e que culminou na minha saída do Velosa, né? E aí, depois de fazer esse movimento, eu acabei, depois de um tempo, indo trabalhar na 20, onde conheci a Fê, e a gente foi fazer gestão de patrimônio, né, que a gente vai contar na sequência o que é. E depois de alguns anos trabalhando junto, né, eu entendi, quem estava do meu lado, e até estava contando para a Gláucia, foi a maior força que eu já senti até hoje, né, então foi... enfim, um entendimento, né, de algo muito importante. Um tempo depois a gente acabou saindo da 20
E antes da gente sair, a gente ajudou uma família a fazer um investimento que a gente não sabia muito bem o que era, né? Quando a gente se conheceu, os dois tinham um olhar para a área social. Eu ajudava a Ana Moser com o Instituto de Esporte e Educação a captar recursos, é um projeto lindo. A Fê com a Live Right, que é uma ONG de esportes, então a gente tinha essa conexão. E lá a gente ajudou essa família a fazer investimento numa empresa de educação que chama Geek, que desenvolveu um algoritmo para identificar e preencher gaps na formação, né, dos alunos, e com isso os ajudando a aprimorarem seu desempenho no Enem, enfim, e a perspectiva de entrar em universidades, né? E aí a gente viu, puxa, mas esse negócio de impacto social, dá para ganhar dinheiro e juntar as coisas e tal. E a gente então, quando saiu da 20, conversou muito, né? Bom, o que a gente faz e tal. E a ideia era montar um negócio para gestão de patrimônio e ao mesmo tempo também montar um fundo de investimento em impacto social, né? E aí eu falei, Fê, eu acho que a gente precisa pensar um pouquinho, né? Porque a gente não tem esse DNA de fazer investimento diretamente em empresas, né? Aí fui para um retiro espiritual, tal, voltei, quando voltei falei, olha, eu acho que a gente deveria fazer o seguinte, não investir diretamente nessas empresas, mas só atender famílias que tivessem algum olhar para a transformação social, né? Porque se as famílias que a gente atende, que têm um patrimônio dessa envergadura, não entenderem que elas têm uma responsabilidade de retribuir em alguma extensão aquilo que eles receberam e que hoje é uma bênção, talvez, enfim, eles não vão entender aquilo que a gente está fazendo, porque a gente faz com tanto amor, com ética, transparência, né? E com tanto cuidado que, de fato, a gente precisa escolher as relações que a gente vai cuidar, né? E ela falou, pô, mas você tá maluco, a gente vai morrer de fome, como é que a gente vai fazer, né? Eu falei, ó, Fê, assim, eu tenho certeza que vai chegar um momento em que a turma vai bater na nossa porta e dizer, e aí, o que a gente precisa fazer para trabalhar com vocês, né? E aí, bom, acho que ela vai contar mais um pouquinho daí o que acontece na sequência, que é incrível, depois desse café da manhã, né? Não, a sequência que era 7h30 da manhã desse café da manhã, e eu acho que tem muito a ver com a espiritualidade, isso, né, de você fazer escolha, né? E quando ele falou, vamos só trabalhar com esse tipo de família, eu fiquei pensando nos clientes todos que eu já tinha atendido, e das 100 nomes que eu pensei, sobraram umas 3, né? E eu falei, como é que nós vamos fazer um negócio com 3, né? E aí ele falou, mas esses 3 são gente boa? Eu falei, pô, são os caras que querem mudar o mundo, né? Então, eu falei, tá bom, então vamos trabalhar para, né, essa turma que é mais legal. E às 8, eu sentei num seminário de educação para ouvir, estava a Geek, essa empresa ia apresentar lá a estrutura e tal, e eles começaram a falar da estrutura do fundo em cima, o FIP e tal, que era a gente que tinha feito. E tinha um senhor do meu lado que falou, olha, não estou entendendo nada, né? Ele falou consigo mesmo, não estou entendendo nada desse negócio do FIP. E eu estava do lado, eu falei, olha, foi a gente que fez, 2 minutos, depois eu te explico. E acabou o seminário, até a gente ficou conversando, ele falou, filho, o que você faz? Eu falei, olha, estamos montando um multifamily office e a gente só vai atender famílias que queiram fazer transformação social. Aí ele falou, onde é teu escritório? Eu falei, aqui no meu pé, né? Porque a decisão foi tomada faz 15 minutos. Então, vem no meu. E esse é o nosso primeiro cliente e é uma bênção, porque ele entendeu na hora o que a gente estava fazendo. A história foi muito linda, né? Porque em seguida, né, a gente tinha que ter um contrato, o negócio estava começando, que eu brinquei que foi o estilo mochilão, né? Ele falou, não, você começa aí, depois a gente vê. E aí a gente foi assinar o contrato, ele falou, olha, me encontra na favela tal no sábado. Esse cara é diferente. Aí eu fui, e era perto do Natal tal, e aí eu cheguei lá e tinha umas 700 crianças, né, cantando as músicas de Natal. E aí ele falou, isso aí, ó, tá incluso no trabalho? Eu falei, tá sim. Ele falou, então tá fechado, vamos assinar. Então, assim, a gente entendeu o tamanho da bênção, você falar,
a gente é muito grato e tem uma relação incrível com essa família até hoje. E isso propiciou a gente montar a Wright como ela é hoje. Então, como ele falou, né, ele falou que o cliente vai vir bater, né? Então veio. Mas eu acho que tem duas mensagens muito fortes aí. A escolha, porque ela foi de coração mesmo. E a segunda mensagem é que o universo, se tinha alguma dúvida, o universo falou, não tem dúvida, o caminho é esse. Tá aqui, ó. Tô te botando uma bênção na tua frente agora, né? Então eu acho que isso a gente soube ver. E também acho que ter passado por tudo que a gente passou antes nos levou a estar aqui. Então o caminho que a gente fez antes, né, o fato de ter trabalhado tantos anos no mercado financeiro, né, e em bancos e tudo mais, e do outro lado ter ido para a filantropia, né, eu acho que isso tudo nos fez chegar aqui. E tem uma outra história que é uma conversa com um mestre budista que acabou ficando meu amigo e mora no Ladakh, na montanha lá no Nepal, e ele fala, né, ele falava assim, eu ligava para ele e falava, mestre, eu tenho que parar tudo aqui e tal, né, eu já estava trabalhando na Arsenal essa época, e eu falava assim, não, é melhor eu ir meditar, porque aqui em São Paulo eu estou sempre atrasada, não dá tempo de meditar, e não consigo ficar quieta e tal, e ele falava, não, você está exatamente onde você tinha que estar, você está no lugar que você tinha que estar, onde você está conhecendo as pessoas certas que vão te ajudar a trilhar o teu caminho e tal, então você não tem que sair daí para montanha nenhuma. E essa época eu trabalhava numa empresa que chama Arsenal, e com o Roger Wright, e foi uma aula de vida com o Roger. Em 2009 o Roger faleceu num acidente de avião em Trancoso com a família inteira, e o Roger tinha sido um mentor, um pai, um grande parceiro. E logo em seguida a gente montou a ONG, né, que o Sean contou, a Live Right. A Live Right pretendia e pretende ainda mudar o esporte no país, né? Na época a gente começou com o esporte olímpico e hoje se trata do esporte todo, junto com atletas pelo Brasil. E aí um dia, quando a gente montou a Live Right e todos aqueles, o conselho era formado por grandes empresários. E quando eu vi, né, aqueles empresários todos sentados ali e tal, e eu estava lá montando esse negócio, eu entendi o que o mestre tinha falado, porque eu acho que só era possível eu estar lá montando esse negócio com esses empresários porque eu tinha tido toda essa carreira. Provavelmente se eu estivesse na montanha meditando, eu não ia ter conseguido esse diálogo. Então, dessa história da Live Right, que é um negócio muito forte até hoje, acho que uma coisa que a gente viu lá é que todos aqueles grandes empresários tinham um outro lado, né? Porque a gente a cada semana ou 15 dias estava ali reunido, gastando um tempo maluco para resolver o problema do esporte no país. E viajava, e ia para Brasília e tal. E aí eu descobri que em cada um deles tinha um propósito maior, que não era só fazer o dinheiro, cuidar da empresa, mas era fazer algo pelo país. Então, nessa época, já na 20, quando eu conheci o Sean, eu falo que primeiras reuniões a gente brigava muito, né? Porque você imagina, né? Todo mundo fala que é uma aventura se reunir com a gente, mas a gente discutia muito nas reuniões e se divertia. Mas acho que logo no começo, primeiras semanas, eu falei, a gente tem uma reunião perto do CEASA e tal. Eu falei, depois eu tenho uma reunião lá na O2 com a turma do Fernando Meirelles e tal. Daí ele ficou pensando, mas por que você tem uma reunião na O2? Eu falei, você quer vir junto? Porque não vai dar tempo de voltar. E a reunião era basicamente porque eles estavam fazendo um filme para o lançamento da Live Right. E era uma coisa linda, era um filme que falava de como o esporte muda uma vida das crianças e de uma nação e tal. E aí no meio da reunião ele começa a chorar lá na O2, né? E aí eu falei, mas o que está acontecendo, né? E aí eu entendi, né, que ele estava saindo de um lugar onde o que ele queria era poder fazer essas coisas. E a gente era isso, né? Essa história toda de juntar os empresários por um bem maior e tudo,
foi isso. E então, para contar como é que a gente chegou, então o Roger faleceu, depois fiz uma fusão, fui juntar com a Gávea, que é do Armínio Fraga. O Armínio vendeu a Gávea para o JP Morgan, eu não quis ir para o JP Morgan, eu quis sair e conheci o Gilberto Sayão, até na Live-Right mesmo, na ONG. E aí tem outra mensagenzinha, né, porque eu gosto das minhas aulas de cabala. Porque essa decisão de sair e não ir para o JP Morgan foi muito dura, né? Tinha que abrir mão de um earn-out, que a gente chama, né? Eu tinha um bom recurso para receber se eu ficasse 4 anos no JP Morgan. E se abrisse mão, eu só ia com nada, né? Mas eu respeito o JP, mas era outro negócio, né? Banco, e o que eu fazia era cuidar de famílias de forma independente. E foi muito difícil, né, a decisão. E aí, numa das minhas aulas de cabala, a professora falou, olha, eu não tenho a resposta para o teu problema, mas eu te falo uma coisa, né, ajuda os outros. E no meio de você ajudar os outros, a tua solução vai aparecer. E eu falei, essa mulher é muito louca, né, porque eu tô na roubada, vou ficar sem um centavo e ela ainda quer que eu ajude os outros. Eu falei, a verdade é que eu desci, né, liguei para os meus amigos e falei, ó, vamos montar a ONG e tal, e seja o que Deus quiser. E a gente montou e o negócio, os empresários apareceram e um deles era o Gilberto, né, e numa das reuniões no sábado eu falei, ó, eu vou sair da Gávea, já tinha decidido, e o Gilberto falou, então você vem para 20. E então realmente a solução apareceu ao ajudar os outros, ela surgiu ali, né? E eu sou boa de ler as mensagens também, porque você tem que pescar essas coisas, né? E aí eu fui para 20, né? E eu falo que a melhor coisa que aconteceu lá foi o meu marido, né? Foi o Chan. Então tivemos grandes aprendizados lá. E aí eu acho que a gente já estava trilhando esse caminho, né? A gente queria cuidar de famílias de forma independente, a gente entendeu que ali não era o caminho muito deles, então a gente tomou a decisão de sair e montar a Right. A Right nasceu no final de 2014, com essa história. A gente então tomou essa decisão de só trabalhar com famílias que queiram fazer transformação social. O jeito que a gente encontrou, né, foi investir pelo menos 1% do patrimônio em impacto social. Vocês devem ter conhecido um pouco da Vox, da Move, esses fundos. E aí a gente vai contar um pouco, o 1% para o mercado de impacto ficou muito grande. E aí a gente falou, bom, e agora, né? Como é que a gente faz para fazer isso acontecer? Então a gente resolveu ajudar o universo de impacto. Mas calma. Aí o Chan vai contar um pouquinho. Explicar o que é um pouquinho. Explica. Pode agora, Fernando. Vamos lá. Agora explica o que é isso, esse multifamily office. Você tem que atender o público também, não é só, né? Mas basicamente, assim, a Right é um multifamily office, né? Então a gente é uma empresa de gestão de patrimônio. Isso significa algumas coisas, né? Quer dizer, primeiro a nossa perspectiva é como cuidar dessas famílias com os skills que a gente tem, que são fazer alocação de capitais nos mercados financeiros de capitais no Brasil e no mundo. Em paralelo, eu cuido da articulação do planejamento patrimonial e sucessório, com uma visão holística, multidisciplinar, né? E, finalmente, o terceiro pilar do nosso negócio de fato, vamos dizer, esse investimento de impacto, ajudar as famílias a encontrarem o seu caminho para algum engajamento social. Pode ser pela filantropia, por investimento de impacto, mais recentemente algumas novas abordagens que a gente foi conhecendo, como Venture Philanthropy, né? E aí alguns nomes que você falou aqui no começo, curiosamente a gente também tem se conectado, você falou de Toca e também de Educar, né? Nós tivemos com eles recentemente discutindo esse conceito de Venture Philanthropy como um caminho para que eles atraiam capitais diferentes, que tenham um olhar mais abrangente, que não só esse
né, de um investimento levando em consideração o impacto e retorno financeiro, mas também finanças híbridas, né, que é um conceito interessante que a gente vai contar um pouquinho para vocês mais ao final. Mas, então, basicamente, nós somos uma gestora de patrimônio, cuidamos desse patrimônio de uma forma super transparente, alinhada, sem conflito de interesses, e aí não só da parte dos recursos, mas também do patrimônio como um todo. Então são famílias que têm um patrimônio, né, grande e que vocês ajudam a administrar, cuidar desse patrimônio delas e da sucessão que acontece, né, com esse patrimônio também. Isso, e não só com esse patrimônio de ativos líquidos, mas o patrimônio como um todo, né? Então, a gente olha para participações societárias, imóveis, toda a articulação do planejamento para trazer enfim, eficiência, né? Mitigar o risco de conflitos. A gente não trabalha estruturando projetos de governança corporativa, por exemplo, mas a gente tem uma experiência de conselhos. Então, eu sou membro do Conselho de Administração do Laboratório Achei, ajudei a fundar o Conselho da Racional Engenharia. Então, a gente tem essa experiência e ajuda as famílias no engajamento de consultores especializados para que possam aprofundar os seus projetos, e a gente entende quais são as demandas, as necessidades e como acompanhá-los, sendo um pouquinho conselheiros nessas necessidades, tá? E aí justamente surgem várias oportunidades de parceria e a gente não concorre com ninguém, que não apenas, vamos dizer, os nossos concorrentes diretos, ou seja, a gente ajuda a fortalecer o ecossistema como um todo, né? E a gente vai contar um pouquinho mais sobre isso, tá? Vocês começaram então em 2014, então tem 4 anos. Final de 2014. Foi 3 anos. Foi final essa história que eu contei foi dezembro de 2014 e a fundação oficial é fevereiro, março de 2015. E vocês estão, como é que vocês estão? Estão passando fome? Não. Como é que vocês estão ali aí? Porque vamos fazer a fome, Fernando aí está passando. Como é que está o envolvimento dos negócios? É importante assim, o que o chefe, a gente faz gestão de patrimônio, né? E no mercado financeiro, com esse lado de impacto social, um dos medos que a gente tinha era a turma vai falar que a gente abraça a árvore aqui, vai lá na RAI, dá R$10, que ali é ONG e tal. Então, a gente não podia correr esse risco. Então, o lado de gestão mesmo, gestão do dinheiro, é muito profissional. Então, tem um time muito sênior, né, como a gente começou com né, algumas famílias grandes e esse cliente principal, então a gente conseguiu ter um time muito sênior na gestão, né, e então no mercado eu falo assim, olha, a performance tem que ser tão boa quanto todos os concorrentes, todos os nossos processos e tudo tem que ser tão bom quanto, porque a gente vai ser diferente, né, então a gente não está passando fome, a gente tem um time. Hoje são 15 pessoas, né? A gente já passou do break-even, a gente já está pagando todo mundo a mercado, já está tudo certo. E as histórias que a gente tem de cada família, realmente você chora uma semana, porque as coisas que acontecem lá, ou casos que chegam, ou casos de transformação, são realmente incríveis. E junto com essas famílias a gente tem criado, desenvolvido coisas em várias áreas. Né? E eu falo que o Brasil é um mar, né? Porque se você imaginar o que a gente tem de problema social aqui, então você tem infinitas possibilidades de ganhar dinheiro para resolver esses problemas, né? Impacto social é isso. Deixa eu só, aqui ainda no negócio ainda, só para a gente ainda trazer essa imagem para todo mundo, dá para falar algum número assim para a gente ter uma ideia, o volume de patrimônio que vocês administram? Algum número possa se falar em público? Não, sim, ele é público, até porque está disponível no site da CVM. Então, basicamente, hoje a gente já tem de 30 famílias e nós estamos com 2,5 bi sob gestão, né? Que, assim, para o nosso negócio é bastante, assim, tem várias empresas que, mesmo sem ter esse olhar, acabaram demorando um pouco mais para chegar aí, né? E várias dessas famílias têm patrimônios também societários ou imobiliários muito maiores e a gente tem perspectivas muito legais de crescer. Mas assim, o fato é que ao longo desse caminho, a gente... Não é que a gente falou, não, tem que ser... Assim, a gente
tá se divertindo e é isso que toca o nosso coração. E como a gente não tem chefe, não trabalha numa multinacional, não tem meta, a gente vai conversando não com tem pessoas... Meta, tem meta. Não, tem, mas eu digo assim... Vocês já viram, hein? Vocês já viram. Eu já não estou surfando muito, né? Aí, mas assim, não é um ambiente seco, né? Em que você tem... Eu acho que a nossa meta é trabalhar com todo o nosso coração, né? Em prol da nossa missão. E nesse sentido, as coisas vão acontecendo. É claro que é um ambiente altamente profissional, mas a nossa meta é poder estar junto com famílias bacanas, é poder dizer não para quem a gente acha que não tem a ver com o nosso caminho, é poder dar, enfim, todo o carinho para as famílias que merecem. E aí as conversas que a gente tem são com pessoas interessantes, né? E aí, assim, bom, a gente tem um caminho, e eu acho que todo mundo que está no caminho do coração encontra a sua missão, começa a perceber que o grau de sincronicidade vai aumentando até que chega um momento em que a gente acha que vai voar, né? E aí você já está voando e aí você fala, nossa, e agora? Como é que eu faço e tal, né? Então, eu acho que é isso, assim, é a certeza do caminho, né? E nesse sentido as coisas estão acontecendo de um jeito super legal, né? Legal. E você ia contar alguma coisa que eu interrompi para a gente falar do negócio, você quer voltar no ponto que você estava trazendo? Agora eu não lembro, mas eu acho que era isso, que é esse lado profissional, né? Isso que ele falou, meta ou não. Não, é igual, tem muita coisa parecida com quase todas as casas. A diferença é que a gente queria que essa história de impacto, ou olhar para o lado, olhar para o outro, permeasse todas as áreas. A gente não queria ter aquele cantinho ali, a galera de impacto. E nisso, né, o que eu te falei outro dia, né, o que é patrimônio, né? Então, quando a gente fala com o cliente, o dinheiro é patrimônio, mas o que é patrimônio? Andar na rua com o teu filho é patrimônio, né? Respirar é patrimônio, né? Poder ter segurança, poder ter um lugar melhor para viver, isso é patrimônio. Então, se isso é patrimônio, então temos que cuidar, né? E como a gente tem feito isso, que eu acho que é o interessante, né? Que eu falei, a gente tenta recriar coisas ou criar coisas que não existem, né? Então, a gente tem tido essa experiência muito legal de muita gente, né? Um exército nos ajudando. Então, com essa história do 1% no impacto, os fundos, né? A gente tem tido uma interação, o Chan vai contar mais do treinamento ou de mentoria que a gente tem feito com esses fundos e trocas, ou com advogados, com fundos de private equity grandes que ensinam para eles, ou troca de experiência mesmo, para que essa classe de ativo nasça e aumente. Hoje são poucos fundos, então a gente quer que isso aumente. Ao mesmo tempo a gente falou, bom, vai levar um tempo, então o que mais que dá para fazer? Né? E eu acho que essa pergunta é sempre você sair da zona de conforto, não ficar esperando que o mundo vai acontecer. Então a gente começamos a conversar muito com a CVM, e aí eles montaram 3 laboratórios na CVM, né? Um de finanças sociais, um de impacto e um de finanças verdes. Esses laboratórios são incríveis, porque você não ia esperar que da CVM e de só a turma de governo, então lá está Banco do Brasil, Caixa, Sebrae, Previc, BNDES, tem 45 pessoas de governo. E ali está todo mundo querendo resolver mesmo problema social. Então o que a gente fala, olha, vamos ver, o que precisa fazer? Precisa mudar a regulamentação, precisa criar produtos novos no mercado, precisa dar acesso para o varejo investir nesse tipo de coisa. Como a gente faz isso com segurança? E a gente foi encontrando no meio dessa turma um exército de gente querendo fazer o bem. E que é, assim, emocionante, né? Porque a gente recebe ligações surpreendentes deles e tem sido muito criativo. A gente leva ideias e fala, olha, na Noruega está acontecendo isso, vamos copiar. Né? Olha, aconteceu isso na Alemanha, na Dinamarca, Israel, vamos copiar. E aí a turma lá trabalha para a gente conseguir criar isso. Então eu acho que é uma surpresa que todo dia a gente encontra mais gente querendo ir para esse caminho. E eu falo que às vezes precisava de um canal, e a gente abriu o canal. Então vem vindo muita coisa nisso. Como tem acontecido também na rede Dinheiro e Consciência, né? Que nós também estamos envolvidos nessa coisa
da construção desse novo ecossistema ou ampliando esse ecossistema do dinheiro. E o que a gente tem dito, assim, a força vem puxando, e o que você precisa fazer é não atrapalhar, né? Porque dá vazão para o que vem. Agora, deixa eu voltar um pouco aqui a questão do negócio ainda. Então, a família vem, quer fazer a gestão de patrimônio com vocês, e aí vocês dizem para eles assim, não, pelo menos 1%, é 1%, e se não tiver... Explica como é que é isso, e também esse 1% é o quê? Esse 1% é doação ou é investimento? Como é que é a história do 1%? Tá, então, assim, é só mais um ponto, né? Eu acho que... me perguntaram na semana passada, né, um prospect que a gente estava trabalhando, mas me conta um pouco mais da diferença entre vocês e os concorrentes de vocês, né? Que já estão aí consolidados e que são até maiores do que vocês. Eu falei, eu acho que os nossos concorrentes cuidam muito bem, assim, do patrimônio das famílias, né? E acho que a gente também, mas a nossa ideia, e que acabou acontecendo naturalmente quando a gente se apresentou à nossa missão, foi de cuidar do patrimônio da humanidade também, e não só do patrimônio das famílias, né? Porque no final é isso, porque se as famílias ficarem olhando só para o seu próprio patrimônio, e a gente não cuidar do patrimônio da humanidade, o que vai valer esse patrimônio, né? Então, no final, é um pouco, vamos dizer, são essas provocações, né, para esse despertar. E a gente é uma formiguinha que vai aqui, pica ali, vai de alguma forma fazendo isso. Então, esse 1%, ele veio justamente como uma maneira da gente matricular o tema. E aí, poxa, mas só 1%, né? Por que isso, né? Porque justamente hoje esse 1%, quer dizer, a gente tem uma parcela no Brasil e uma parcela no exterior. Essa parcela que está no Brasil hoje representa em torno de 15 milhões, dos quais a gente já encontrou destinação por investimento... No impacto, você está falando. No impacto. Só para impacto, né? Só para impacto. A gente encontrou destinação para algo em torno de 9, 10, né? A gente ainda tem 5 milhões para investir e a gente não tem gestores suficientes para fazê-lo, né? Porque, na verdade, quando a gente fala em investimento de impacto, você tem dois tipos, vamos dizer, mais importantes, vocês vão entender. Um seria investimento em ações, cotas, né? Ou seja, investimento de capital em sociedades, que é o que se chama de venture capital, que você pega investimentos em empresas no estágio menos avançado e, enfim, investe no capital dessas empresas, né? Em paralelo, você tem algumas oportunidades para investir em crédito. Quando você começa a olhar e entender que, bom, isso tem que ser um pedacinho, porque o próprio componente de venture capital no portfólio financeiro de uma família não poderia ser muito mais do que isso, né? Então, de fato, você já começa a ter algumas limitações. A gente começou a olhar alternativas de crédito, que pouco existem. Então, na verdade, hoje a gente está fomentando toda a indústria para combinar pessoas que tenham a visão de terceiro setor com pessoas que tenham a visão capitalista, para que então comece a surgir novos produtos. Então, a gente vem fazendo desde conversas estruturantes com os gestores que estão aí consolidados, como Vox Imóvel, e também com os que estão nascendo, né? Você tem embriões e bebês que começaram lá atrás, queriam criar um fundo, e a gente dizia, olha, não adianta você criar um fundo, porque você não tem time ou experiência ainda para fazê-lo, porque levantar um fundo para essa turma onde a gente investe, significa que eles têm que ter tido track record, experiência, né? E de fato você tem um dever fiduciário de fazer isso de uma maneira adequada. Então a gente diz, olha, faz primeiro Family and Friends, faça aí com seus amigos e pessoas mais próximas, monta uma holdingzinha, que é uma empresa veículo, para fazer esse tipo de investimento, a gente vai continuar perto de vocês, ajudando, e no momento em que vocês estiverem com experiência suficiente, com um time adequado e com um pipeline de oportunidades, a gente volta a conversar. Então, agora estão nascendo novos gestores, assim como passaram outros por lá, que tinha um cara que trabalhou na multinacional, não sei aonde, o outro, enfim. E aí eu falei, vocês estão me contando aqui, mas parece um elefante entrando na loja de cristais, né?
E aí assim, como é que você vai sobreviver com um fundo de 30 milhões? Porque como é que você vai pagar os salários? Então a gente sempre procurando entender a sustentabilidade econômica dos projetos. Isso vale para empresas investidas, vale para gestores que também vão fazer alocação de capital. Então você precisa entender de fato se o projeto deles é sustentável, e muitas vezes a gente percebia que não. E a gente começa a questionar, porque a gente tem essa experiência de investir em vários gestores de várias classes de ativos, e ao fazer as provocações a gente também ajudou gestores que não deveriam nascer a procurarem outros caminhos que não aqueles, porque no final a gente acaba tendo uma responsabilidade a fazer a seleção de gestores em relação a track record positivo, ou seja, para que bons gestores nasçam e se fortaleçam, e o nosso papel tem sido de fortalecê-los com tudo que está ao nosso alcance, desde trazer conexões, conteúdos estruturantes. Então trouxemos os maiores fundos de private equity do mundo para falar com eles, né? Então foi super legal para os gestores, ao mesmo tempo super legal para os grandes gestores de private equity, porque saíram de lá com uma abordagem que eles não imaginavam. Promovemos um papo com o Ricardo Canes da Spectra, que é o maior fundo de Fund of Funds de Private Equity e Venture Capital do Brasil, para dizer por que ele não investia nos gestores de impacto, né? E ao mesmo tempo entender a perspectiva dos gestores. Então tivemos um papo sobre partnership, compensation, tudo que a gente pode fazer usando o nosso tempo, que é o que a gente tem de mais precioso, a gente faz, né? E com isso a gente veio fortalecendo um pouco esses gestores de impacto, e isso está caminhando bem. Mas a gente começou a perceber que o ecossistema ainda demandava outras iniciativas, né? Que não bastava olhar para o gestor de impacto, e porque o próprio Canetz da Spectra falou, mas se eu tenho dois eixos, a relação risco-retorno de um lado, o impacto de outro, eu sou engenheiro, o que você vai maximizar? Impacto ou a relação risco-retorno, né? E aí os gestores, tinham 6 gestores lá com a gente. Não, para mim é impacto primeiro. O outro não, para mim o outro não, para mim é, sei lá. Eu falei, a verdade é que vocês aplicam um duplo filtro. De fato, para poder fazer parte do fundo de vocês, precisa ter impacto, por isso que vocês são denominados fundos de investimento em impacto social, mas vocês prometem por aí retornos parecidos com os VCs, os Venture Capital ou Private Equities tradicionais. Então, isso significa que vocês não vão poder pegar alguém que atravessa o Vale da Morte, né? O Vale da Morte são as empresas, né, que estão nascendo e que têm dificuldade em acessar capitais, é dificílimo atravessar esse vale, e quando chegam do outro lado, em vez do cara levar uma toalhinha, um copo d'água, né, porque o cara chegou lá na África, o cara fala, agora paga 1.000 abdominais, 500 mil flexões, te encontro na França, porque aí você tem que render 20% a 30% acima do IPCA, né? E eu falei, então, na verdade, a gente precisa começar a pensar em como diminuir a expectativa de retorno em alguma extensão desse fundo. Por outro lado, você tem toda uma discussão filosófica que é, puxa, mas não dá para ganhar tanto dinheiro quanto fazendo investimento de impacto? E toda a primeira discussão em torno dos investimentos de impacto estava justamente em entender e talvez prometer que eu poderia entregar retornos parecidos com os investimentos tradicionais. E a verdade é que talvez você consiga fazê-lo, mas acho que a brincadeira não é essa. Eu acho que dá para fazer uma coisa diferente, e é justamente a partir da compreensão de culturas diferentes de investimento, como o conceito de Venture Philanthropy, que é um pouco mais longo, e a gente pode falar talvez no Perguntas e Respostas um pouco mais, em que você pode oferecer mecanismos customizados de financiamento, que vão desde fundos perdidos, que é o grant, que vem do universo do terceiro setor ou de tecnologias, né? Passando por crédito, sim, algum componente de equity, né? que são capitais, mas eu posso oferecer garantias, posso oferecer seguros, né? Então, existe um conteúdo alternativo de recursos financeiros e de conteúdos estruturantes, né, que podem ser oferecidos para empreendedores que estão testando modelos de inovação social e que, portanto, merecem que a coletividade, de alguma forma, os apoie, para que eles não tenham que correr todo o risco dos modelos de inovação social sozinhos e possam fazê-lo com esse apoio. Então, isso tem infinitas implicações e que resulta numa recalibragem de todo o ecossistema, e que é algo que a gente está nesse momento conversando com os vários stakeholders para acontecer. Enfim, esse é um pedacinho, tem mais histórias interessantes. Esse pedacinho com relação às famílias, que eu acho que é importante, né? Então, o que você falou, né? Não é filantropia, é investimento, tem retorno.
Esses fundos têm double hurdle, que eles só recebem performance depois de comprovado impacto social, então isso é medido. Então, por isso que a gente fala, não é justo você cobrar o mesmo deles do que de um fundo de private equity e tal. Mas nas famílias, o que eu acho que tem sido legal, que a gente matricula o tema, que é essa sementinha, e aí eu falo que assim, a gente tem 10 anos para apurrinhar a família, ou seja, né, e na verdade não é apurrinhar, mas eu gosto de falar isso, a gente vai mostrando os negócios que estão embaixo. E aí tem uma família que fala, esse setor eu conheço, vou ajudar aqui. Né? Setor de saúde é comigo. Isso aqui que eu... E aí você entra num outro patamar que é capital de acesso. Capital de acesso é você pega um grupo muito grande que resolve ajudar um ser ali que está nascendo. E aí aquele negócio voa. Então isso é uma das coisas mais incríveis e que é muito legal de fazer. Então a gente tem feito muito isso nos grandes grupos, de gerar essa coisa de, aonde você quer atuar? E olha o que tem de empreendedor pequenininho precisando da tua ajuda. E mais do que dinheiro, ele precisa do capital de acesso, que é o know-how. Então, e aí as coisas que eu falo que são meio mágicas e que acontecem, que ao plantar essa semente e tal, em várias famílias, isso se torna a razão da união. Né? Porque aí você levou propósito para dentro da família. Então, a gente sempre vê essas discussões de family office pelo mundo, né? E eu tinha essa intuição de que dinheiro não une. Você não vai ficar sentado em volta de uma mesa para discutir se o spread da NTNB abriu, fechou, se os juros não sei o quê, né? Isso vai durar 2 dias. Mas propósito une. E aí você tem essas, né? E normalmente famílias que venderam negócios muito grandes, o que acontece é que depois cada um vai para um canto. E quando você leva propósito, algumas vezes você alinha a família numa vontade de fazer algo a mais, né? Então esse é o lado do 1% que matricula o tema. Mas daí eu conto depois o que a gente passou desse 1% em outras coisas. Legal. Vamos lá. Tem bastante pergunta bacana. Eu vou procurar trazer um fio condutor para essas perguntas. Peço desculpas antecipadamente se alguma pergunta não for respondida. Vou procurar trazer uma ou outra que traz a essência de um conjunto de perguntas para a gente poder otimizar aqui o nosso diálogo. E acho que podemos começar com um esclarecimento aqui de uma pergunta que vem do Rio de Janeiro, da 8, que é o que são finanças híbridas. Então, que história é essa de finanças híbridas? Quer falar? Fala um pouquinho, você fala um pouquinho? Bom, na verdade, finanças híbridas é um negócio bem simples, mas a turma gosta de nome complicado, né? Elas podem ser desde um fundo, onde você tem, vamos dizer, para quem conhece a estrutura de fundo, você tem tipos de cota, você pode ter uma cota mezanino e uma senior, então são 2 tipos, cada um desses investidores vão receber retornos diferentes por terem riscos diferentes. E você... Tá complicando. Peraí, eu só vou explicar. E é híbrido porque no mundo de venture philanthropy, por exemplo, você pode ter uma cota onde tem grant, né, vamos dizer, é uma doação, e investidor no mesmo lugar. Um outro exemplo de finanças híbridas é dívida. Então você pode ter um instrumento de crédito, uma debenture, um instrumento de crédito, aonde um exemplo legal que tem acontecido na Inglaterra agora, o empreendedor, em vez de pagar essa dívida e ficar com os bens amarrados, dar tudo em garantia, eles criaram um negócio que chama Revenue Share. Então você paga a sua dívida com um percentual da receita que você gera. Isso é outro instrumento híbrido. E aí você tem vários outros desses tipos, né? O marido vai falar um pouco mais. Eu vou bater com o microfone na cabeça dela. Porque tem um jeito mais simples de explicar o seguinte, híbridas, porque você tem uma combinação de recursos que são disponibilizados. Então, muitas vezes você vai investir numa empresa, você dá capital para ela. O outro vai lá, dá crédito. E aí cada um se especializa e dá um tipo de capital, né? Quando eu estou falando em experimentação, eu estou falando em desenvolver modelos de inovação social que gerem
um resultado econômico qualquer, ou seja, que sejam economicamente sustentáveis, né? Eu tenho que poder entender o que a empresa precisa e não que tipo de capital que eu quero dar e como eu me especializo. Então, você pode oferecer a ela capitais híbridos que são justamente uma combinação de várias oportunidades. Eu posso começar dizendo o seguinte: você tem um piloto, mas não tem dinheiro para desenvolver, e esse piloto de projeto pode mudar o mundo. Eu vou te dar aqui, ó, tá aqui, ó, fundos perdidos. Se isso não virar nada, não tem problema, você não precisa me devolver. Exatamente uma doação, né? Mas é um grant, ou seja, são recursos a fundos perdidos. O FINEP faz isso no universo de tecnologias, né? Ele vai lá, entende alguma coisa que possa mudar alguma coisa, inovação, e fomenta aquele projeto com fundos perdidos. Eu posso ter uma combinação, vou dizer, olha, eu vou te dar 100 mil reais para você desenvolver o aplicativo e vou te dar na próxima etapa 200 mil reais para você poder ir pagando os salários e tal, né? E aí eu vou te dar X% que, sei lá, mais 500 mil reais que vão entrar como capital para a sua empresa. E eu posso daí sim, algo mais sofisticado nos vários veículos ou instrumentos financeiros disponíveis, começar a combinar capitais diferentes ou investidores diferentes. Então eu posso juntar o terceiro setor para, por exemplo, tomar a primeira perda do instrumento financeiro do veículo, que é o que a gente chama de first loss, né? Porque para ele está mais preocupado com o impacto social do que o retorno financeiro. Então, em vez dele fazer a filantropia tradicional e simplesmente doar, né? E ele vai fazer isso ao longo de muito tempo, ele começa a descobrir que existem caminhos que possam ser economicamente sustentáveis, mas que geram impacto social e ambiental positivo, e nesse sentido eles falam, puxa, se isso der certo, eu não preciso mais ficar doando para o cara poder comer, né? Ele vai poder trabalhar, ele vai poder ser empoderado, e nesse sentido, se o modelo dele for interessante, quem sabe até não pode ser replicado ou evitado, né? Se não der certo, eu posso contar para outros que o café do cocô do macaco é melhor do que o café do cocô do jacu pela acidez. Então, aqueles caras que estão lá eventualmente desenvolvendo, enfim, um negócio qualquer a partir de experiências anteriores, ele pode se beneficiar não só de capitais flexíveis, customizados, né, ou tailored, né, ou seja, eles são feitos, enfim, oferecidos de uma maneira totalmente customizada para o empreendedor poder tocar. Então, o híbrido é uma combinação de capitais ou de instrumentos financeiros ou de caminhos para oferecer recursos, tá, de uma maneira combinada ou customizada, tá? Eu acho que um exemplo em alta escala, em Israel, para quem já esteve lá, tem o tal do Innovation Authority. Se você chegar no Innovation Authority, sendo israelense ou brasileiro, você resolveu morar lá, empreender lá, o Innovation Authority te dá de 50% a 80% do capital de uma ideia que você tenha para você criar a empresa. E aí eu perguntei para eles, e se der tudo errado, te devo alguma coisa? Não, fundo perdido. Noves fora, Israel criou o que criou, né, o que tem voltado, e o Innovation Authority então tem uma participação nas empresas que o objetivo deles é sair. Mas eles criaram uma infinidade de finanças híbridas e desenvolveram um mercado inacreditável de novas empresas e tecnologias. Então aí está um uso em alta escala, o FINEP faz isso e outras foundations também fazem isso. Tem aqui uma pergunta de Curitiba, que é: o que vocês querem dizer com impacto? Pergunta do Stefano. E acho que a gente podia engatar aqui numa outra, vocês já podem responder junto, que é: como é que vocês medem impacto? Então, o que é impacto? Como mede? O impacto nesses assuntos, quando vocês forem ler materiais no mundo inteiro, né, a gente vai entendendo, aí você entende que tem 50 tons de cinza. Tem impacto em vários lugares, em vários países e em vários tipos de gestores, eles vão considerar isso de forma diferente. Mas a forma que a maior parte das pessoas escolheu para qualificar a empresa tem que ter a intenção de criar um impacto positivo, né, na sociedade, seja em educação, saúde, habitação, o que for, mas no objeto social tem que ter essa intenção. E também tem que dar dinheiro.
né? Então a definição de impacto ele não é nem o terceiro setor, não é doação e também não é o investimento puro que só olha para risco-retorno. A turma chama de setor 2,5, né? Que olha para retorno, risco, mas também para o impacto social. Quanto a medir, existem hoje alguns organismos no mundo que medem, então a turma do impacto usa muito o GEARS, que é um instituto que mede, mas no Brasil, nesse momento, estão acontecendo várias discussões sobre como medir isso aqui. Então o INSPER está com um departamento, o INSPER Metrics, sobre isso, na BVCap tem isso. Essa discussão está permeando tudo isso, porque já que essa turma só vai receber performance depois de medido o impacto, então todo esse conceito está sendo discutido no Brasil também. Só mais um esclarecimento, aqui impacto no sentido de impact investing, ou investimento de impacto, porque lato sensu, impacto, enfim, impacto positivo, né? E nesse sentido você tem impact only, impact first e impact. Então, isso acaba tendo algumas implicações, né? Porque impact only, em geral, governos, organismos multilaterais, terceiro setor como um todo, estão preocupados com o conteúdo de impacto, né? O Impact First, ele já sai dessa esteira de um olhar de terceiro setor e começa a dizer, puxa, vamos olhar aqui nessa cadeia, vamos dizer, economicamente sustentável, mas ainda assim eu estou mais preocupado com o impacto do que o retorno financeiro, né? E aí eu tenho um mundo de impacto em que você tem, vamos dizer, esse conteúdo sendo trabalhado de maneiras diferentes. A gente na Wright adota um conceito, neste momento, mais abrangente, porque se eu for rigoroso demais eu não vou encontrar alternativas. Para a gente, se as pessoas estiverem preocupadas em, de fato, fazer de uma maneira legítima, né? De alguma maneira mensurar e entender essa dinâmica e atuar de maneira consciente, isso para a gente já é suficiente. Existem oportunistas que de alguma maneira vão usando esses termos para dizer que fazem e não fazem, e existem pessoas que fazem e não sabem que fazem. E aí quando a Fê diz tem que estar no contrato social, para mim é o seguinte, até a gente descobriu um dia que a gente era empresa B e não sabia, né? Então, eu acho que vale sim a consciência, né? E aí você pode talvez definir impacto como o modelo de negócio que vem para resolver de fato alguma questão econômica, social ou ambiental de uma maneira economicamente sustentável. E aí os mais rígidos dizem, você tem que ter intencionalidade e não ter impacto negativo não é impacto. Eu discordo. Se eu encontrar um caminho, né, de um modelo de negócio que me permita não destruir mais as florestas, né, isso não é impacto? Eu acho que em alguma extensão sim. Então, eu acho que a gente não precisa de modelos puristas nesse momento ou rígidos. A gente precisa participar de uma construção em que vai chegar um momento em que mudou a cabeça das pessoas em relação ao que deveriam ser os mercados e o universo de investimentos, para daí sim a gente começar a refinar e eu poder ter investidores que sejam capazes de abrir mão de um pedaço do retorno em função do grau de impacto gerado enfim, da tese de investimento de impacto de cada gestor. Tá? Então, aí eu quero juntar aqui com umas perguntas que muito bem, como é que alguém chega na Wright, alguém que tem um negócio de impacto, chega na Wright para pleitear aí um investimento, e como é que vocês fazem o processo de seleção desses negócios lá? E aí uma outra pergunta nessa direção ainda é, o que aparece? São ONGs, são projetos sociais? Que tipo de empresa que aparece para vocês? Então, como chega, né, como é que vocês selecionam e que tipo está chegando? Acho que é importante definir, a gente não investe direto em negócio social, né? Então, aliás, a gente não investe direto em ação, nem em título da dívida, em nada. A gente investe através de gestores especializados. É o tal do asset allocation, que a gente chama no nosso mercado. A gente, se fosse investir direto em empresas, a gente teria que ter um time especializado para investir em empresa. Então, eu teria que ter, né, um time que tem outro skill, que não é o que a gente tem. Né? Então, o que a gente faz é escolher os fundos, os gestores. Né? E quando vem parar negócios sociais lá, e vem, né, óbvio, a gente direciona para esses gestores e normalmente, como a gente sabe, as teses desses fundos, a gente fala, olha, fala mais com esse daqui porque a tese
tem mais a ver com você, e a gente mais direciona e tenta dar uma mentoria, mas a gente não investe. Só te explicando, Sérgio, isso é uma pergunta importante, né? Quando a gente montou o nosso negócio, a decisão de fazer a alocação estratégica de capitais, ao invés de ir um a um dos papéis ou oportunidades de investimento, né? A gente fez isso porque é humanamente impossível ter o melhor time para cada classe de ativo. Então, se a gente investe em ações, multimercado, crédito, inflação, commodity, e esse é um grande problema de algumas casas que muitas vezes têm os seus times de investimento para fazer isso, cobram o que a gente chama lá de 2,20, né, que é a taxa de administração e performance, mas eventualmente o time que está com eles, que está fazendo a seleção de investimentos individuais, não é o melhor. E aí como é que você vai explicar para o seu sócio que você não vai investir o dinheiro do seu cliente no fundo dele, né? Porque, puxa, é o fundo da casa, ele deveria ser bom. Então, aí começa a surgir alguns conflitos. Então, a nossa decisão de jamais fazer investimentos diretamente, né, ela vem justamente do entendimento de que a gente tem que ter uma alocação estratégica, preservando os interesses das famílias, fazendo isso com a melhor metodologia possível, mas ao mesmo tempo sensíveis e conversando com as empresas, até que chegou um momento que a gente falou assim, olha, não dá para atender todo mundo, né? Então, viam, assim, todo mundo aparecia por lá, inclusive infinitos empreendedores. O que a gente ia fazendo as melhores conversas a gente direcionava para os fundos, porque os fundos sabem que, em geral, quando a gente faz uma recomendação, né, ou não é nem uma recomendação, é uma indicação, é a partir de um primeiro filtro que a gente faz. Mas como a gente faz um monte de coisas lá, né, o que a gente faz é justamente fortalecer os gestores, né, e aí os gestores é que vão fazer esse investimento direto. Mas aí sim, tem histórias para contar dos investimentos dos gestores. Aí a gente pode contar talvez um punhadinho de histórias, se vocês quiserem. Então eu vou até pular aqui para uma outra pergunta, que tem uma pergunta aqui que é pedindo um case de sucesso de investimento. Então vamos aí nessa direção. Eu quero ler um depoimento, aí vocês vão entender o case. Porque eu acho que aí a razão de querer ler o depoimento é que esse ano eu falei assim, a gente precisa mandar o nosso relatório, e o nosso relatório vai para os clientes e eu brinco, né, vai para a Faria Lima. Faria Lima é a turma que está aceitada lá e que não consegue entender o que é passar necessidade na veia, né? E aí a gente pediu para os gestores que a gente queria depoimento direto dos atingidos, né? Espera aí que eu vou ler para vocês. E aí esse ano o nosso relatório vai com os depoimentos, foto, filme, tudo, porque eu acho que é o jeito das pessoas sentirem o que a gente sente, que eu acho que é a compaixão, né? Que é mais difícil. Então, tem a história aqui, uma que eu gosto de contar, é a história da Origo. A Origo chamava Ebis, é uma empresa de energia solar, é investida por um dos fundos da Move. E essa empresa, basicamente, eles estão trabalhando com geração distribuída, né? Então é painel solar para pequenos negócios, e junto com isso eles têm atendido também a pessoas de baixa renda em algumas regiões. Esse caso aqui é um projeto que foi junto com a Celpa, no Porto de Mós, no Pará. E o depoimento é da Dona Maria. Então ela fala... se eu puder, depois eu queria mostrar a casinha da Dona Maria, porque eu acho que é relevante. Dá para ver? Dá para ver. Tá. Então, olha a plaquinha ali. A plaquinha solar ali do lado, né? Aí ela fala assim, né? Melhorou muito, melhorou demais. Era o meu sonho acontecer isso. No dia que chegou os pessoal para trabalhar aqui, eu saí de casa correndo, gritando, ei pessoal, chegou a luz, corre aqui, pega os documentos que chegou a luz para nós. Eu ficava correndo e gritando de uma ponta para outra, será meu pai do céu, será que é um sonho? A minha casa ficou toda iluminada. Muito obrigada, meu Deus, muito obrigada para esse pessoal, para essa empresa que trouxe isso e para o prefeito. Quando meu filho chegar, vai ficar alegre com os filhos dele, tudo no claro. Nós vamos jantar tudo junto e vamos tomar água fria. A alegria é tão grande, eu estou emocionada, eu estou com uma emoção muito grande no meu coração. Estou alegre, estou satisfeita, mas eu vou ficar mais satisfeita ainda quando aquele outro lado ali também tiver. Não é só nós aqui que precisa, o outro lado também precisa.
Então, acho que tem 1 milhão de casos desses que chegam lá todo dia, e aí são casos, né, o outro depoimento é da Terra Nova, que é uma outra empresa dessas, eles fazem regularização fundiária, então são terrenos invadidos aqui em São Paulo ou ao redor. O que eles fazem é negociar com os invasores e com o dono do terreno, né, e depois de negociar, então esse terreno valoriza, essa empresa ganha um percentual dessa valorização e as famílias pagam o que dá para pagar durante muito tempo. O que você dá para essas famílias é dignidade, né? Então elas passam a ter saneamento, casa, tal. O fotógrafo que está fazendo esse trabalho para a gente de tirar lá as fotos, ele foi numa dessas comunidades pegar as fotos, depoimentos e mandou uma gravação aqui que ele não para de chorar. Então eu queria que assim o nosso relatório a gente fala não, as pessoas precisam entender o que é isso, o que é impacto. O impacto é, né, o painel solar mudou toda a vida da família, vai melhorar o estudo dos netos, vai juntar a família, saúde, tudo. Tem uma outra empresa, por exemplo, que chama Vivenda, que fez uma debenture agora, né, até um caso de finanças finanças híbridas, porque tem um first loss na Vivenda. A Vivenda foi uma das visitas que a gente fez na jornada. A reforma da casa popular resolve um monte de problema de saúde, né? Então, hoje a gente tem uma conversa com uma empresa de saneamento que quer criar um fundo, né, de venture philanthropy para saneamento, mas é saúde, né? Então, assim, o que a gente está tentando fazer na tal da sementinha do 1% também é passar isso que a gente sente, né? De estar olhando para o lado e falar, peraí, será que a gente não tem a ver com isso? Né? Será que não dá com... Né? E o relatório fala assim, com o teu 1%, olha o impacto que você fez. Então, 1% impactou, sei lá, em um ano foram 8 milhões de vidas, em várias formas. Né? Então, dá para fazer. Parece pouco, mas não é. Então, e aí com histórias como essa, né, com necessidades imensas que a gente tem nesse país, vocês disseram que vocês têm 15 milhões e só conseguem alocar 9, né? Qual que é o gargalo? Então são duas perguntas aqui. O gargalo está justamente em a gente ter gestores suficientes para fazer isso, né? E aí justamente uma das abordagens que a gente está tendo nesse momento, que tem a ver com essa história de Venture Philanthropy, que eu vou explicar um pouquinho melhor, que é no momento em que eu consigo não ficar só nesse mainstream, que é investimento de impacto, eu preciso dar um retorno e também causar impacto social. Mas eu consigo, na base, entender que eu preciso começar a fomentar isso na largada. E até o viveiro, plantar sementinha por sementinha. E não só da educação para o nosso povo, mas a oportunidade deles empreenderem e começar a oferecer finanças na extensão necessária e da forma que melhor poderá atendê-los, junto com conteúdos estruturantes. Então, eu posso ter, enfim, espalhar toda a rede, né? A gente tem lá um sonho, né, de espalhar essa rede de aceleradoras de negócio de impacto, incubadoras, né, e começar a atrair capitais que possam fazer isso pelo país, gerando conteúdos estruturantes, enfim, dando contabilidade, etc., né, e outros temas que possam ajudar esse empreendedor na largada, né? E de outro lado, com os próprios fundos de impacto, uma das coisas que a gente está pensando é dizer o seguinte, olha, existem capitais disponíveis pelo mundo para temas específicos, mas também genericamente, que são do terceiro setor e que estão mais preocupados com o impact only, né? E que estão fazendo a sua filantropia ano a ano de uma maneira que, em alguma extensão, estão enxugando o gelo, porque eles não estão conseguindo resolver efetivamente os problemas. Eles estão conseguindo mitigá-los, né? Em geral, abaixo da linha da dignidade ou com questões, vamos dizer, estratégicas. Que tal a gente pegar um pedaço disso, juntar isso com recursos disponíveis governamentais? Então, BID tem dinheiro para isso, tem o Fundo Amazônia, tem USAID. USAID, por exemplo, tem para dar garantia de crédito para portfólios, para micro e pequeno agricultor. Hoje eles têm no Brasil 12 milhões de dólares, é um braço do governo americano. Só para a Amazônia eles têm 600 milhões de dólares, tá? Que eles não conseguem usar, estão aprovados, mas eles não têm onde alocar. O Fundo Amazônia tem 3 bilhões de reais, eles não têm onde usar. Então a gente está
começando a pensar em como encontrar caminhos, né, com uma boa governança para poder fazer isso. Então, uma das ideias, junto com os gestores de impacto, é dizer o seguinte: olha, vamos criar uma cota diferente no fundo de impacto, em que eu tenho esse público que está mais preocupado com o impact only, o impact first. E para ele dava grant mesmo, ele estava fazendo doações ou ele estava alocando esses recursos a fundos perdidos todo ano. Então, se eu disser para ele o seguinte: puxa, se eu puder retornar 25%, 50%, 75%, 100% do seu capital, não é legal? Né? Com modelos que sejam economicamente sustentáveis. E de outro lado, para o investidor tradicional, ele não está disposto a correr tanto risco a perder. Então, se eu estou vendo que esses fundos de impacto, né, eu não tenho mais investimento justamente porque eu tenho uma perspectiva de retorno um pouco menor, ou eu tenho que tomar um risco maior, se eu combinar os dois capitais, tiver uma cota no fundo que diga, se eu perder está tudo bem, eu tomo a primeira perda, e a propósito, se o fundo for tão bem que eu ganhe mais do que CDI, por exemplo, ou Selic, eu entrego o retorno excedente para os outros cotistas. Então nós estamos começando a pensar em caminhos, né, para eventualmente captar um fundo que possa melhorar a relação risco-retorno, assegurar que os gestores de impacto vão poder entregar a toalhinha e o copo d'água para o empreendedor e poder estar menos preocupados com um retorno como os investidores tradicionais, podendo na média ter um retorno menor e um risco maior para abraçar modelos de negócio que atravessaram o Vale da Morte, né? E com isso, esse cotista do terceiro setor recebe principal de volta ou um pedaço qualquer do seu principal e até nada, porque para ele o objetivo está alcançado, que é justamente ajudar esse negócio a caminhar, né? E para o investidor tradicional, se ele receber aí sim Selic ou quem sabe IPCA mais 10, 20 ou 30, a gente está criando a cultura no Brasil. Então com isso a nossa ideia é de um lado poder permitir que os gestores atuais cresçam. Segundo, conversar com os investidores tradicionais para que eles comecem a experimentar investimentos de impacto, né? Então, conversar com esses gestores de Private Equity, Venture Capital e até de crédito, e a gente já está fazendo essas conversas, para que eles experimentem, quem sabe atraindo capitais que possam permitir que eles diminuam a sua expectativa de retorno, vamos dizer, na média, mas entregando ainda um retorno plausível que os interesse. E 3, entregando algum capital para gestores que estão nascendo, porque de fato os que estão nascendo, em tese, você pode ter um risco um pouco maior, para que eles comecem também, para que amanhã a gente tenha, em vez de 20 bons gestores, e com isso a gente cria o ecossistema. Bom, esse é um dos pedacinhos que a gente está fazendo, tem algumas outras, né? Completando, você perguntou, né, do percentual lá do 1%, então os 15%, a regra, né, de quem faz a alocação de capital, quando você faz escolha de fundos e tal, você tem que falar, bom, esse cara é bom, né? O impacto é o seguinte, o cara tem propósito, mas ele tem propósito e tem estrutura, tal, beleza. E vamos dizer que ele seja bom, passou em todos os crivos e é um time bom e tal. A gente não pode ter mais que X% daquele fundo, a gente tem um limite. Então você não pode acordar e falar, aquele fundo, metade do dinheiro é de uma casa só. Então a gente tem limite de investimento por gestor. E esse é um outro problema, porque se você tem limite, o que acontece é que a gente tem que esperar outros gestores nascerem, né? Então eu acho que isso é uma das explicações, e o que a gente fez com esse ponto foi, ok, então se isso vai levar um tempo, vamos para energia limpa. O que tem de energia limpa? Então a gente foi pedir para fundos ou bancos e tal, olha, abre um fundo de energia limpa, a gente gostaria e tal. Então isso está acontecendo agora, tem grandes bancos e fundos pensando em abrir fundos de energia limpa. E eu tenho certeza que não é só a gente que quer, eu acho que tem mais gente querendo investir em eólica, solar, e isso vai ser acessível. O outro jeito eu falei, bom, então se vai demorar também para abrir fundo de energia limpa, vamos olhar para o ASG, que da turma é o Ambiental, Social e Governança, né, que é o ESG lá fora. E aí a gente foi atrás de desenvolver esse mercado. Fala. Eu só ia falar que esse tema, né, de energia limpa e de alternativas de investimento de crédito, por exemplo, que justamente esses gestores, né, de venture capital são poucos. Ontem veio o presidente de um dos
3 maiores bancos do Brasil, da Asset, conversar com a gente porque queria entender um pouco do que a Fê vai falar agora, que é o ESG. E a provocação foi, e ela vai explicar o que é o ESG, mas foi também, hoje você já tem um monte de operações aí que estão largadas. E você tem um monte de gente super interessada em poder fazer investimentos que gerem alinhamento dos seus valores, princípios, à sua alocação de capital. Por que vocês não pegam isso e organizam um fundo assim, assado e tal? E foi super legal, assim, foi surpreendente, porque o presidente veio lá, né? E o cara ficou 2h30 conversando, tentando entender, teve humildade, né? De fato, vamos dizer, esse banco foi um dos precursores desse tipo de mentalidade no Brasil e de alguma forma eles não estavam aproveitando tudo aquilo e tal, e foi super bacana, né? E aí conta mais do ESG. Acho que é importante porque com essa história do 1%, o negócio acabou que a gente olhou para o mercado financeiro inteiro e falou, peraí, né? Bom, hoje é desse jeito, mas precisa ficar desse jeito? Acho que não. Então, hoje quando você olha lá fora, se olhar Noruega, Dinamarca e tal, vocês vão ouvir esse ESG para todo canto, que é o Environmental Social Governance. Isso é um questionário, tá, que eles mandam para as empresas todas e as empresas são obrigadas a responder questões ligadas a essas 3 coisas se elas quiserem dinheiro dos maiores investidores. Hoje, Europa, Canadá, Japão começando, então é uma tendência mundial. Então, esses questionários existem por setor, os questionários são diferentes e aí você tem nota, né, por empresa. No Brasil, esse movimento já tinha começado, mas era pequenininho. Então, tinha alguns grandes bancos com poucos fundos ESG, tinha um índice hoje que está na B3, mas a turma não usa tanto. Então, a gente fez uma pesquisa vasta do que era isso no Brasil, e aí uma das pesquisas desses materiais que a gente leu, a gente entendeu que no mundo inteiro, todos esses movimentos começaram a partir dos fundos de pensão. Então, Noruega, Dinamarca, tal, foram os fundos de pensão que exigiram. E fazia todo sentido, é um bolso muito grande, com prazos muito longos, né? Então, qualquer site que você entre em fundo de pensão desses países, a primeira coisa que eles falam é planeta e pessoas, 100%, 100%. Eu falei, caraca, nós estamos atrasados demais. E aí, em janeiro, a gente estava de férias e eu falei para o Chan, pô, tem uma constelação boa agora, né? Os 4 diretores das maiores fundações do Brasil agora, né, Funcef, Petz, Previ e Valia, são caras bacanas e eu conheço. E aí, basicamente, começou uma conversa muito pessoa a pessoa e a gente falou, bom, então vamos fazer um pacto, né, um pacto para mudar a política de investimento dos fundos de pensão. Isso parecia alucinógeno em janeiro, tá? E eles tomaram isso para si, né? Eles gostaram da ideia, isso virou um motim dentro dos fundos de pensão, aí tinham reuniões e reuniões, conversas e conversas, e aí eles falaram, topamos, os 4 maiores, isso é 80% do mercado, eles são gigantes, né? E eu brinquei porque no começo da conversa eu falava assim, bom gente, eu sei que vocês estão passando 80% do tempo de vocês no criminalista, porque tá rolando uma limpeza. Mas tudo bem, e eu sei que é isso que vocês estão aí para fazer, mas se não tiver 5% do tempo para a gente criar futuro, então a gente não vai ter futuro. E aí eles falam, mas o que você sugere? Eu falei, eu sugiro o pacto. E aí eu nem sonhava que esse negócio ia ser tão rápido. Então, em maio, os 4 se uniram, convidaram o mercado inteiro para um evento que foi no Rio, vieram quase 500 pessoas do mercado, onde os 4 estavam contando dessa história de migração para ESG. A Previ já lançou o manual, a BNDES Par está seguindo a Previ, mas nessa história toda a graça foi porque eu falava assim, pô, se for para fazer evento, né, e o ano que vem vocês 4 provavelmente não vão mais estar nesses fundos de pensão, os 4 vão ter ido embora, esse negócio vai embora, vai voltar para trás. Aí eles falam, mas e aí? Eu falei, não, tem que botar na regra, tem que ser obrigatório, senão isso vai voltar para trás. Eu falei, se esse evento for só para ficar abraçando lá, não vale a pena. E aí 2 dias antes do evento, acho que era meia-noite, a gente recebe a mensagem deles falando, tá aí tua regra. Entrou na 4661, falando que todos os fundos de pensão, capítulo de risco,
Estão obrigados a sempre que possível. Artigo 10, parágrafo 4º. Tem que olhar o ambiente social e governança, aí tem vírgula sempre que possível. Eu falei, gente, o que é esse sempre que possível? Pô, Fernandinha, quando der, logo que possível, tiraremos o sempre que possível. Sim, o fato é que foi muito emocionante ver esse movimento, né? O que está causando isso, para vocês entenderem a dimensão disso, né? Nós estamos falando de um volume gigante hoje do mercado total brasileiro de dinheiro. As fundações estão se preparando, então a gente tem tido calls com eles para falar como vai ser os questionários. Para mostrar como é possível, né? Como é possível. Tem consultorias que prestam esse serviço, a gente indica e tal, mas o movimento começou, aí o BNDES seguiu. O nosso sonho é que as áreas de crédito dos bancos exijam ESG para dar dinheiro para a empresa. Então o sonho é que então assim, que permeie o walk the talk, né? Então o que a gente vê muito é você ganhou dinheiro destruindo, depois você pega um troco, dá para filantropia e dorme bem. Mas no more. No more. Então tem alguns casos que a gente teve de conversas lá no escritório onde, sei lá, foi um gestor lá outro dia, ouviu falar desse ativismo nosso e falou, bom, não, mas olha, eu invisto nisso aqui, eu faço essas doações aqui também, eu dou um pouquinho para cá, investi um troquinho aqui e tal. E aí eu tava esperando, falava, mas eu tô falando do core. E eu tô falando do core. E é como assim e tal, né? Daí quando eu falei, olha, você já leu a 4661, saiu semana passada. Os fundos de pensão, não sei se você tem cliente de fundo de pensão, mas agora vai ser exigência e tal. Aí eu sei que ele afundou assim na cadeira, falou, como é que é? Eu falei, então. E aí o movimento começou, então as assets, né, os gestores todos estão contratando consultorias por grupo de asset, então a gente juntou a turma de ações para fazer um questionário só, porque senão as empresas vão passar a vida respondendo questionário também. Então isso está começando e vem vindo ideias incríveis. Esse banco ontem foi isso, eles já têm muito disso e falaram, não, a gente já tem. Eu falei, então faz, né? Faz aí, né? Você precisa chegar no varejo, precisa chegar no teu aplicativo. Você quer investir num fundo que, né, olhe para empresas que se preocupam com isso, né? O ESG, na parte do impacto, ele é o tom mais claro de cinza, é o do no harm. Vamos olhar para o lado. Então, acho que a mensagem, né, no dia lá dos fundos de pensão foi, era no Rio de Janeiro, né, a apresentação, e a gente falou, poxa, a gente sabe, né, teve várias apresentações antes que falaram de infraestrutura, de real estate, de outras coisas, e a gente falou, é legal ver, né, que mesmo no país do jeito que tá, né, vocês mostraram aí que dá para ganhar muito dinheiro. Falei, poxa, mas ninguém falou, né, estamos tomando tiro aqui, né, estamos com esse nível de desigualdade, é como se todo mundo aqui não tivesse a ver com isso. Só que não, só que temos a ver com isso. E aí que veio esse movimento, e acho que esse é o início do início, né, a gente está muito distante ainda do que está acontecendo na Europa, em outros países. Mas a surpresa boa é que as pessoas inseridas nesse contexto, que você não espera isso, né, de fundo de pensão ou de governo, não, tá muita gente querendo fazer isso, então tá muito legal esse movimento. Provavelmente essa mudança vai ter um impacto grande na gestão das empresas, não é isso? Sim, e assim, só para ficar claro para todo mundo, né, quando a gente fala de ESG, então, I de environmental, ambiental, social e governança, né, basicamente isso está mais atrelado a um olhar de sustentabilidade, né, das empresas, né, e eu acho que não adianta a gente ficar sentado no sustentabilidade. Eu mesmo, fazendo parte de alguns conselhos, posso dizer que assim, tem um pedaço que é legal, uma prática, enfim, filantrópica, tratar bem o funcionário, mas é muito mais do que isso, é de fato começar a se engajar para fazer tudo aquilo que está ao alcance de uma empresa, entendendo a empresa como um ente vivo que tem uma responsabilidade e que talvez, penso eu, e acho que a gente tem esse olhar,
A empresa ela tem uma dimensão maior do que o seu criador, né? Portanto, a história do Maximize Shareholders Value, né, que é maximizar o retorno do acionista, é o que em grande parte causou a situação que a gente vive hoje, né? Então, no momento que eu entendo que ela tem uma função social e os seus dirigentes passam a se engajar para, de fato, fazer com que ela possa operar em toda a sua extensão para fazê-lo, né? Aí sim a gente começa a ter uma mudança de mundo e de paradigma. Então, eu acho que aqui, né, quando a gente fala disso, então eu vou fazer uma avaliação de quais são as práticas ambientais, sociais e de governança. Eu vou começar a mensurar e dar uma nota para isso, comparar a empresa, a indústria como um todo, né, as empresas como um todo e aos seus pares. E nesta comparação, porque pode dizer, não, mas eu sou empresa, sei lá, de petróleo, nem adianta, né, porque eu nunca vou ser ESG. Não. Bom, aí você tem dois temas diferentes. Uma é aquelas que geram uma pegada extremamente negativa e que podem ser pegas num primeiro filtro, que eu não quero investir, então, armamento, tabaco, etc., né? Mas não tem nada a ver com ESG, isso é o que a gente chama de negative screening. Olha, eu não quero certos tipos de atividades ou empresas no meu portfólio, ou que tenham se engajado com corrupção. Então esse é um primeiro filtro. O segundo bom, independentemente do setor em que as empresas estão inseridas, né, como elas se comportam em relação aos seus pares, qual é a sua responsabilidade social, ambiental, né? Se pegar British Petroleum, que está migrando agora para energias renováveis, né? Então, em comparação aos caras que estão sentados em cima de uma cultura, né, de queima de combustível fóssil, eles estão indo para um outro lugar, né? Aí, se você combinar isso com boas práticas sociais, isso é legal. E outra coisa, os gestores de ações, né, ou de ativos em geral, tendiam a acreditar que o G era mais importante do que o E e o S, né? O social e o ambiental. E a gente tem estudos da MSCI, que é uma dessas que faz, né, essa mensuração de ESG, que indicam que o aspecto social e o ambiental são mais importantes, inclusive trazem conteúdos em que você consegue ter uma avaliação de mitigação de risco muito maior até do que o próprio aspecto de governança. Então, quando você começa a se aprofundar, e quando a gente estava conversando ontem com esse CEO, né, eu falei, olha, se a gente aqui... Ele falou, mas como é que isso foi acontecendo e tal? Ele falou, não sei, a gente achou que tinha que fazer, foi fazendo, a missão se apresentou, a gente deu um passo à frente e a gente, essa formiguinha, agora eu fico imaginando só se a gente pequenininho fez isso, se você juntar esse monte de gênios, engenheiros e PhDs e milionários, gestores incríveis de um banco como o seu e começarem a pensar nisso, deve sair muita coisa muito melhor, né? Então a gente só está plantando uma sementinha que a gente espera que vocês possam regar e etc. Então, ESG é isso, né? Ele está aqui. E assim, pensando no que nos inspira a esse respeito, tem um materialzinho do GIM, que é um grupo que estuda aí sobre o roadmap, né, dos mercados de impacto, e ele fala do Reshaping the Financial Markets of the Future. Então, como é que eu, de fato, vou reconstruir, né, e remodelar os mercados financeiros do futuro. E aí ele começa quase que como um mantra dizendo o seguinte, vai chegar um momento em que não só as pessoas engajadas em impacto, sustentabilidade, que têm esse olhar, vão de fato levar em consideração as externalidades e o aspecto da pegada que os negócios têm para poder mensurar os seus investimentos. Vai ser impossível lá na frente simplesmente olhar para a relação risco-retorno do investimento. E em função das novas tecnologias que estão chegando, da transparência e das informações disponíveis, quando eu começar a entender o significado desse footprint, ou seja, dessa pegada que cada um dos negócios deixa aqui, eu vou ter que obrigatoriamente combinar esse fator com relação ao risco-retorno. E aí tudo muda. Então o que a gente está fazendo porque primeiro a gente não atende fundo de pensão, né? E por que foi falar fundo de pensão? Porque é assim que muda. Então a gente está aqui no mainstream do capitalismo, são 200 a 300 trilhões de dólares, fazendo a nossa parte para tentar provocar para que o ecossistema como um todo se movimente, até na base, né, com amigos que estão aqui hoje, que a gente olha, que estavam contando para a gente, estão uma fundação na Amazônia, pensando em como fazer para senhorinhas e para a cooperativa, né, agrícola poder gerar um dinheirinho, para elas poderem ganhar um dinheiro e não derrubar mais árvore, né? E como é que faz para fomentar empreendedorismo?
empreendedorismo. Então, junto com eles, enfim, outras situações, conhecendo amigos incríveis e fazendo isso junto de onde a gente está e como a gente pode, né? É uma atuação no micro, né? E no macro também, né? Olhando o sistema como um todo e olhando qual é a sua possibilidade de atuação ali direta. Tem uma pergunta bem prática aqui, depois a gente precisava migrar e estamos quase chegando no final. Dos 9 milhões ou 1% que vocês têm, é tudo private equity que vocês fazem o investimento ou distribuem outras coisas também? Nesse momento está em Venture Capital, principalmente VoxMove. Tá. E Unos, ele está no limiar entre um e outro. A gente acha que, enfim, tem algumas questões, né, que a gente está conversando com eles há algum tempo, então é um investimento um pouquinho menor. E Caeté a gente está quase aprovando, mas Caeté também. Imagina, o cara está experimentando modelos na Amazônia, né? Então o que a gente está fazendo, a gente está super próximo de Caeté, que é um fundo de private equity, né, um ticket menor para a Amazônia, mas eles estão para lançar um novo fundo e a gente está bem pertinho para eventualmente investir. E aí tem alguns outros gestores que são muito bons, né, com quem a gente tem conversado, tem Performa, tem Positive Ventures, que é uma turminha incrível, Rise, que é Venture Builder, né, com quem a gente conversa bastante. Então, a gente normalmente fica um bom tempo acompanhando a relação com esses gestores antes de investir. Muitas vezes 1 ano, 2 anos, então a gente está super perto de todo mundo que está aí nascendo e, bom, também reservando algum capital, né? Porque são safras, então se a gente gastar tudo para um, talvez a gente deixe de fortalecer outro. E a gente vai crescendo também, os valores vão crescendo, né? Então, esse é só o começo de um pedaço que está aqui no Brasil, né? Legal. Tem algumas famílias aqui que eu acho no nosso diálogo, que chegaram algumas perguntas, sabendo quanto é que essa família precisa ter para poder trabalhar com vocês. Então tem 3 perguntas sobre com quanto começa para estar com vocês. Essa é uma pergunta. E aí essas famílias que vocês têm, essas 30, está distribuído no Brasil inteiro, está concentrado, como é que está? Então como é que começa com vocês, com quanto começa e onde estão essas famílias, essas 30? Bom, agora que elas sabem como trabalha, como faz para trabalhar com a gente, que era o nosso sonho, né? A gente, na verdade, assim, eu acho que, obviamente, que quanto maior o engajamento, mais flexível a gente pode ser, mas até porque a gente tem que atender um número limitado de famílias, né? A gente começou com pelo menos 30 milhões de ativos líquidos, né? A tendência em geral, a gente está buscando acima de 50, mas famílias que têm um engajamento importante, obviamente a gente dá uma flexibilizada e também, obviamente, não é só isso. Às vezes a família tem menos e tem potencial de liquidez ou tem um engajamento super importante. A gente está aqui para ajudar, para justamente ajudar com que elas possam potencializar essa intenção, né? Então, é isso, assim, em termos de parâmetros. A gente é pequenininho, né? Aí tem dias que eu queria atender todo mundo, né? Aí ele fala, não dá, mas não tem gente aqui, como é que a gente vai atender, né? Então, eu acho que é isso, mas aí é quando a gente não consegue atender, a gente direciona e influencia para quem a gente direcionou também. Então, tem um carinho, né? Quer dizer, tem uma quantidade de amigos, né? Que a gente acaba cuidando, né? E que, o banco ofereceu isso aqui, aí eu, não, isso ok, isso aqui é tóxico, não, e tal. Então, a gente acaba ajudando do jeito que a gente pode. E onde estão essas famílias? Elas estão principalmente no eixo Rio-São Paulo, mas a gente já tem 2 famílias fora daqui. Ontem a Lele, que trabalha com a gente, que a gente brinca que é a nossa filha, né? Porque ela também é advogada, faz planejamento patrimonial acessório comigo, jurídico, tributário, e ela é super engajada em Pacto. Foi fazer uma apresentação para 150 empresários em Pernambuco, né? Então, assim, em função do nosso tamanho, a gente tem uma dificuldade em conseguir atender todo mundo de fora. Mas eu acho que, como são relações de confiança, né, no final é isso, a gente vai construindo e tentando, atender as famílias que tenham esse olhar, né? Mais do que onde estão localizadas, a gente realmente quer poder fazer as escolhas certas, né, para elas e para nós, né? Então, e aqui tem uma pergunta da Sul-América, da Adelina também, sobre a questão de diferenças de visão de mundo de vocês e das famílias e de valores, né, de vocês
da família. E aí, quais são os desafios nesse sentido? Como é que vocês mantêm essas famílias conectadas? A diferença de visão, diferença de valores e como é que vocês mantêm conectadas, engajadas? Eu acho que todo mundo, cada um, vamos dizer o seguinte, cada um está num estágio e cada ser humano está num grau de potência, né? E o que a gente faz é, se a gente puder aumentar essa potência, a gente vai fazer tudo que a gente pode. Nem todas as famílias chegam lá com esse olhar tão forte, né? Algumas já, outras chegam, entendem um pouquinho de filantropia, faz um pouquinho aqui, um pouco ali, mas muitas não sabiam que isso existia. E aí a hora que a gente explica, aí começa o encantamento. Então isso vem de cada família. Tem um caso que a gente ama assim, que são asiáticos, a história deles é inacreditável, porque passa por todas as guerras, Japão e fuga e vindo para cá e o que construíram, tá? E o pai é um cara incrível que fez um patrimônio muito grande e só contou para os filhos o tamanho do patrimônio no leito de morte. E aí eles já eram pessoas incríveis e aí quando, né, depois de tudo eles, agora não precisa mais, né? E eles têm uma cabeça muito forte nesse olhar. E aí uma das conversas foi, então o que der acima do juro real pra gente, você investe em impacto. Eu olhei o tamanho do patrimônio e falei, caraca, não dá ainda, mas espera aí que vai dar, porque nós vamos fazer acontecer para poder dar, né? Então a gente está fazendo acontecer. Eles também, um deles falou, olha, vou tirar um sabático, fazer um mestrado e vou para um desses países na África, Nigéria, combater pobreza. Então, você tem que cuidar da família, do patrimônio e tal, porque eu tô lá, minha missão é combater a pobreza. Aí a gente chora, porque você fala, esses são potenciais altos, tá? E ao mesmo tempo chega a família que fala, né? Tem um caso de um amigo muito próximo que eu cuido, que ele fala, eu vou investir porque eu não te aguento mais. Na maternidade, ele veio visitar, né? Ela falou, você não aprovou ainda investimento de impacto, você não vai pegar o Benjamin no colo, né? O fato é que aí foi indo, né, é verdade essa hardcore, história. né? Aí, agora recentemente, né, ele encontrou o caminho dele. Então, falou, olha, você sempre falou que tinha que encontrar e sentir no coração, então ele esteve num lugar e falou, é aqui que eu vou, né, mudar. Então eu acho que também tem essa coisa da antroposofia que eu amo, que é os setênios, também tem a fase de vida e tem essa fase que você quer devolver. Então em alguns casos, quando a gente está lidando com um empresário mesmo que fez o patrimônio e eles estão nessa fase, aí é muito mágico, né? Tem outros que estão na fase de construção. Mas a gente tem casos ali que o outro dia, né, uma pessoa que tem um patrimônio X e que, vamos dizer que 40% do patrimônio dele é para isso. E não é dos maiores. Então, assim, já tenho vontade de... Você quer morrer, você fala, nossa, eu não acredito, né? E é o que o Xan falou. Eles vão vir aqui porque tem alinhamento de valores. Em muitos casos, tem alinhamento de valores. E aí, acho que cada historinha que a gente constrói com uma família... a gente vai encontrando mais. Então eu tenho uma que tem a ver com tecnologia e esse senhor é um cara que eu respeito muito, professor e tal, e foi com ele que eu aprendi o que era o blockchain. E aí eu fiquei 2 anos bloco chata, porque o Xan falava, não aguentava mais. Eu falava, não, blockchain vai resolver, né, desintermediação e tal, e vai levar vamos dizer, vai propiciar que pessoas que não tenham, né, o patrimônio consigam vender seus pequenos, né, artesanato que for, na rede, sem precisar de intermediação e tal. E hoje, né, na época, 2015, ninguém sabia o que era blockchain, né? E hoje virou o que virou, todo mundo já sabe. E aí isso veio de lá, e com o intuito de o que a gente faz para difundir isso, para que isso vire uma tecnologia que ajude as pessoas. E aí, por exemplo, falando de tecnologia, que eu não sei o quanto vocês conversam aqui disso, né? Eu falo muito que a tecnologia, ela é reflexo do ser humano. Ela vai ser boa ou ruim de acordo com o que o ser humano é também. Então, não espero muito que a tecnologia resolva tudo, porque ela vai ter o lado ruim também, que a gente também tem. E aí tem várias histórias
que eu acho que a tecnologia está resolvendo e a gente, né, tenta cuidar para que seja para o lado bom. Então a gente tem uma empresa de inteligência artificial, que é uma dessas do mentoring, que no meio das nossas conversas resolveu se tornar AI for good, ou seja, eles só vão fazer inteligência artificial para empresas que queiram fazer o bem. Então, um exemplo de um trabalho que eles fizeram, eles desenvolveram um sistema para o SUS, para o sírio-libanês, na emergência lá, na UTI, que eles chamam de Waze do paciente. Isso está economizando em torno de 40% lá para a UTI do sírio. E combinaram com o sírio de que, então, o sírio doaria isso para o SUS. Então, assim, sim, assim eles fariam. E assim, tem um zilhão de outros casos desses, que eu acho incrível, mas é dessas coisas de você achar os potenciais, né? A gente não esperava que essa empresa de AI fosse virar AI for good. Né? Só fazer um complemento dessa sua pergunta, que ela é importante para nós em 2 aspectos. E aí eu vou pedir para você ser breve, porque nós estamos já precisando fechar. Em 1 minuto. Tá. O primeiro a história do impacto já cria um filtro, não é qualquer um que vem. Você nunca vai ter alinhamento 100% com as pessoas, mas a gente tem um enorme alinhamento com todas as famílias que estão lá, por 3 aspectos. O impacto, por a gente falar e sentir temas como espiritualidade e amor, né? Eu acho que isso pra gente é importante. Então, esses filtros entram sim no nosso dia a dia, são reflexo da nossa relação e de como a gente lida com a vida e com o trabalho e cada uma das nossas relações. E o segundo quer dizer, o nosso sonho quando a gente criou a Right a gente quer chegar um dia que a gente vai pegar todas essas famílias e começar a jogar junto e ver como a gente faz para ajudar e quais são os pontos e como a gente se organiza de uma forma estruturada e estratégica. Vai levar um tempo para isso acontecer, porque justamente cada uma está num estágio e 1% é pouco. Aí que a gente começou a se relacionar com outras famílias que, mesmo estando atendidas por concorrentes, já tenham um grau maior ou estejam dispostas a aportar recursos mais significativos para resolver. E agora a gente está jogando junto, não só com as famílias que estão com a gente, mas também com as que estão em outras casas. Então, acho que... Legal. Tem uma pergunta aqui que eu não quero deixar passar. A gente já passou um pouquinho do horário, pedi para as salas para aguentar um pouquinho, porque essa pergunta para mim é uma pergunta bastante importante. Vocês sofrem preconceito? Sim. Não. O meu medo do Se existe, preconceito a gente não sofre, né? era essa história do abraçar a árvore, né, que o mercado fala, tal, ali é ongueiro, tal. A gente conseguiu passar porque a performance é boa, todos os processos são bons. A gente, né, tem um caso, não vou falar que é o economista, mas é um bem famoso, que acabou ficando muito amigo. E numa dessas eu falei para ele, pô, você entende tudo do nosso mercado, você é membro do conselho de grandes bancos, você é, né, o cara incrível e tal. Você faria uma auditoria na gente? Tipo, eu quero que você veja tudo, né? E aí liguei para a turma do escritório e falei, ó, tal pessoa vai aí, é para deixar nu. Os caras, você ficou louca. Até eu falei, não, porque se tiver alguma coisa que a gente não esteja fazendo direito, a gente tem que encerrar as atividades ou melhorar. E isso estou falando da área de gestão, né? E aí foi incrível, porque ele é meio durão, daí acabou a reunião, bota a calça aqui no peito. Tá bom, só que saiu meio correndo, com pressa, eu fiquei sem entender se ele gostou ou não gostou. Aí eu falei, gente, será? E agora, né? Aí passa uns dias, ele liga e fala, ó, tô levando minha família toda pra ir. Vai conhecer a família. Falei, bom, então, incrível, achei incrível. Então, assim, se tivesse preconceito, essa é a pessoa que está mais do outro lado, né? Diria assim, mais mundo, mercado hardcore. E da onde também eu falava assim, será que a gente vai fazer alguma coisa junto e tal? E hoje a gente está conversando muita coisa junto sobre uma mudança numérica no sistema monetário. Então, eu não vou falar, porque senão a gente não sai daqui hoje. Mas então não tem preconceito. E assim, não só não tem preconceito, como pelo contrário. Eu acho que a Right é um lugar em que a gente tem super criatividade. A gente está usando o que a gente pode, como a gente pode, para fazer o que está ao nosso alcance, né? E de alguma forma, então, acho que tem uma inspiração. E assim, obviamente, você precisa ter processos absolutamente estruturados. A gente tem um time de gestão, bom, se juntar
os dois gestores, um tem 35 anos de experiência, outro 25, a Fê tem 20 e tantos anos, eu tenho 25 como advogado, né? Então, assim, é uma equipe sênior que tem processos de altíssimo nível, mas que ao mesmo tempo não topou ficar lá parada e olhando só para a relação risco-setor, né? A gente quer falar de outras coisas. Legal. Nós temos aí, eu não tenho os números ainda, mas deve ter umas 150, 200 pessoas ouvindo aqui agora, ao vivo. E executivo, empresários, agora sei que tem donos de patrimônios também, pessoas que estão buscando outras possibilidades com negócios com propósito, consultores. Um minuto, Fê, um minuto para você, Ali, para dar a sua palavra final, a mensagem que vocês quiserem dar para esse grupo de pessoas que está ouvindo a gente aqui. Bom, a mensagem é, quando eu entrei aqui, né, eu tenho essa coisa de sentir, né, eu sinto um monte de almas, né, assim, tenho essa conexão, e o que eu diria é para todo mundo ir atrás do coração e não ter vergonha, porque o nosso mundinho é muito cheio, né, dos preconceitos e tal, né, e a gente está acostumado a responder muito para a sociedade, né, o que cabe bem, né. Eu diria que isso não vale, né? O que vale é como você dorme e tal, e se você está andando no caminho do coração mesmo, você está sentindo isso, e não ter vergonha de fazer mudança, não ter vergonha de começar de novo em outra área, isso aí é o que o Xan falou, né, daquela história, né, de quem teve a coragem de fazer essas mudanças vai fazer uma passagem feliz, né? Eu falo, eu tive muita, né, infelizmente eu perdi muita gente muito próximo muito cedo. Então, o fato de ter perdido o Roger foi um impacto muito grande, porque era um cara inacreditável, mas eu sempre falo assim que ele fez exatamente tudo que ele queria de aproveitar a vida, a família, gastou pra caramba, mas fazia muita filantropia, e era tanta que quando ele morreu e ninguém sabia, apareceu um exército de gente. E eu falei, nossa senhora, ele ajudava tudo isso de gente agora, né? Então, a vida é muito curta, né? A Simone, que trabalhou comigo, morreu com 26 anos, no acidente da TAM. Você não sabe. Então, eu sempre falava assim pro Xan, né? Eu não vou acordar não acordo pelos basis points. Quem trabalha no mercado sabe o que é isso. Você não acorda para ganhar aquele 0 tantos %. Eu não acordo por isso. Eu acordo pela mudança que a gente está gerando no mundo e pelas relações que a gente cria com as pessoas. Então, eu acho que a mensagem é da gente não ter medo de fazer isso, né? De ter uma razão para acordar e que ela seja grande, por mais louca que ela seja. Então, é isso. E eu vou pegar o gancho da Fê, né? Eu acho que, no meu caso, assim, sair da zona de conforto, não ter a coragem de sair, entender que a zona de conforto é um oásis no caminho. Se você parar lá, ele se torna o seu mundo, né? E também não se julgar demais, porque até uns anos atrás eu era advogado, fazia planejamento tributário internacional para banco, né? E hoje eu estou aqui. Então, cada um tem o seu caminho, a gente vai acordando, evoluindo. O importante é isso, qual o grau da sua evolução, a consciência da iminência da morte como conselheira, entender que a gente está aqui nesse minuto e um minuto seguinte pode não existir. Vivam os seus amores, né? Vão de encontro às suas missões, procurem entender qual é, porque se vocês se engajarem no caminho do coração e encontrarem a missão, os sinais são infinitos e lindos, né? As sincronicidades. Tem várias outras que não dá nem para a gente contar, inclusive que estão acontecendo aqui hoje, mas que um dia com calma num café a gente pode compartilhar. Então, super obrigado, né, por a gente estar aqui, tanto tempo aqui que a gente falou e vendo carinhas tão bacanas de gente que está nessa busca. É isso, né? A gente tem que buscar, tem que se entregar e as coisas vão aparecer e aí de repente você vai falar, nossa, é isso e vamos em frente. Então é isso, obrigado. Obrigado.